Tem mulher que nasce ouvindo que não serve, que é demais, que é de menos, que está errada só por existir do jeito que é. Ela era uma dessas. Cresceu entre olhares de reprovação, silêncios que doíam mais que gritos e palavras afiadas que deixaram marcas invisíveis. Diziam que era sensível demais, dramática demais, fraca demais. E por muito tempo acreditou. Passou a vida tentando se encaixar num molde que não foi feito para ela, sufocando a própria essência só para ser aceita. Mas aceitação, quando custa a alma, é rejeição disfarçada. Sabe aquela sensação de estar cercada de gente e ainda assim se sentir sozinha? Era o que ela vivia. Em casa, no trabalho, até nos relacionamentos. Sempre com a impressão de que precisava se provar o tempo todo. E quando não conseguia, se culpava. Achava que o problema era ela, que era difícil de amar. Mas não era. O problema era o mundo que não sabia lidar com sua luz, sua força, sua intensidade. Rejeitaram o que ela tinha de mais bonito, e isso a fez acreditar que era defeito. Mas o que ninguém viu foi o que a dor estava construindo em silêncio. Porque enquanto apontavam falhas, Deus escrevia um propósito. E foi no fundo do poço, onde as máscaras caem e as certezas se desfazem, que ela teve seu renascimento. Descobriu que o valor dela não estava na opinião de ninguém, que não precisava mais mendigar afeto, nem se moldar para caber. Descobriu que era inteira, mesmo com as partes quebradas. E isso mudou tudo. Se você já se sentiu pequena, rejeitada, invisível, essa história é para você. Ela não fala de conto de fadas, mas de verdade, de alma feminina em carne viva, de recomeço, de fé, de superação, de uma mulher que foi desacreditada, mas não desistiu, que foi ferida, mas não se apagou, e que hoje levanta a voz por todas aquelas que ainda têm medo de se ver no espelho, porque quando uma mulher descobre seu verdadeiro valor, não tem mais volta. Desde pequena, ela sentia que algo nela incomodava o mundo. As palavras que vinham dos adultos doíam mais do que qualquer castigo. Você é sensível demais. Pare de fazer drama. Ninguém vai te aguentar assim. A dor emocional foi se acumulando em silêncio, porque menina esperta não dava trabalho, não chorava, não questionava. Cresceu se moldando para caber nos espaços, tentando ser a filha perfeita, a menina sorridente, mesmo quando tudo dentro dela pedia socorro. Era como se sua alma gritasse por acolhimento, mas o mundo insistia em calá-la. E quando não era silenciada, era ignorada, invisível, como se nem existisse. Ela se lembra de se encolher no canto do quarto, depois de mais uma bronca injusta. Ninguém perguntava como ela se sentia. E quando tentava explicar, diziam que era frescura. Aprendeu cedo a engolir o choro, a disfarçar as feridas da alma com sorrisos educados. Dentro da escola, sentia o mesmo. Não era a mais bonita, nem a mais escolhida. Era só mais uma. Aquilo deixava marcas que nem ela sabia nomear. A sensação era a de não pertencer, de não ser suficiente, de que por mais esforço que fizesse, sempre faltava algo nela. Era um vazio sem explicação que a acompanhava, como sombra. O problema é que quando a rejeição vem cedo, ela vai crescendo junto com a gente. Vai se misturando nas escolhas, nas amizades, nos amores. Ela, ainda criança, começou a achar que o problema era ela, que devia mesmo ser difícil de amar, que merecia ser deixada de lado. E isso foi moldando seu olhar sobre si mesma. Meninas, assim crescem buscando aprovação em todo canto. Num elogio do professor, num sorriso da mãe, num estou orgulhoso que nunca vinha. Isso vai minando a fé. Não só a fé em Deus, mas principalmente a fé em si mesma. E é aí que muitas se perdem. Ela não sabia o que era autocuidado. Mal sabia o que era amor próprio. Achava que se cuidar era vaidade, luxo. Nunca aprendeu que cuidar da alma era tão importante quanto escovar os dentes. Em casa, ninguém falava sobre emoções. Era tudo resolvido com silêncio, castigo ou indiferença. A dor emocional foi virando bagagem, dessas que pesam, mas ninguém vê. E mesmo sem entender, ela foi aprendendo a sobreviver. Porque mulher rejeitada desde cedo aprende a se virar sozinha. Aprende a ser forte demais, antes da hora. Só que essa força, muitas vezes, é armadura. E armadura nenhuma cura ferida aberta. Quantas meninas crescem assim e viram mulheres exaustas? Ela foi uma dessas. Tinha uma força feminina que o mundo ainda não via, porque estava soterrada de julgamentos e rejeições.
Mas mesmo sem perceber, essa força já morava dentro dela. Em cada vez que caiu e levantou sozinha, em cada lágrima escondida, em cada vai passar que ela repetia para si mesma, como quem faz uma prece. É que tem dores que não aparecem em exames, mas adoecem o coração. E ela sabia o que era isso. Sabia o que era sorrir em público e desabar no banho. Sabia o que era calar tudo o que doía, só para manter a paz. Essa fase deixou marcas. Algumas ainda sangram. Mas também plantou sementes. Sementes de empatia, de coragem, de resiliência. Porque ela aprendeu a reconhecer a dor dos outros com um olhar só. Sabia identificar uma alma ferida como ninguém. Isso viraria dom um dia, mas naquele tempo era só sofrimento. No fundo, tudo o que ela queria era ser vista. Só isso. Ser reconhecida por quem era, não pelo que fazia. Mas ninguém ensinou que o valor dela não estava no quanto agradava, e sim no que carregava no peito. E isso, infelizmente, ninguém valida quando a alma ainda é menina. Ela cresceu com um tipo de carência que não tem nome bonito. Não era só falta de atenção, era a ausência de pertencimento, a sensação de estar sempre em falta. E isso vai moldando tudo. A forma de amar, de trabalhar, de se posicionar. Tudo é afetado. Ela virou aquela que se desculpa por existir, que tenta compensar com entrega o que não recebe em afeto. Até os sonhos dela pareciam pequenos demais, como se nem ousar fosse permitido. Mas é em meio a essas dores que nasce uma coragem diferente. Uma força silenciosa que um dia grita. Grita por mudança, por renascimento, por cura. Ela ainda não sabia, mas essa menina rejeitada estava se preparando para algo maior. Porque quem é ferida assim, quando se cura, se torna fonte. Fonte de empoderamento, de acolhimento, de fé. Mas antes da cura, vem a escuridão. E ela ainda estava nela. Tateada por dentro, mas andando. Vivendo no automático com o coração em pedaços. Só que mesmo sem saber, ela estava indo. Um passo por vez. Porque recomeçar não é um evento, é um processo. E o dela estava apenas começando. Na adolescência, o vazio da infância virou pressa. Pressa de ser amada, de ser escolhida, de provar que era digna de algo bonito. Ela aceitava migalhas como se fossem banquetes. O primeiro olhar carinhoso já era suficiente para se entregar inteira, como quem oferece o coração com laço e tudo. E é aí que muitas mulheres se perdem. Porque quando a autoestima é rachada, a gente confunde controle com cuidado, posse com amor. Ela achava que ciúme era sinal de afeto, que ser calada era prova de maturidade, que engolir o choro era parte do pacote. Ele dizia que ela era sortuda por tê-lo, que ninguém mais iria querer alguém tão sensível, tão dramática, tão cheia de coisa. Aos poucos, foi moldando o pensamento dela, até ela mesma começar a duvidar do próprio valor. As amigas notavam que ela estava diferente, mas ela negava. Dizia que era só uma fase, que ele a amava do jeito dele. Mal sabia que estava presa em um ciclo de abuso emocional disfarçado de romantismo. E isso é mais comum do que parece. Muitas mulheres, por medo da solidão, permanecem em lares de dor. Os sinais estavam ali, as mensagens apagadas, os olhares acusadores, o controle disfarçado de proteção. Ele não gostava das roupas que ela usava, das amigas que ela tinha, dos sonhos que ela alimentava. E ela foi cedendo, um pedaço por vez, até quase não se reconhecer mais. Ela já não ria com a mesma leveza. Já não sonhava com liberdade. A única coisa que restava era aquela sensação constante de pisar em ovos, como se a qualquer momento tudo pudesse explodir. Mas ela permanecia, porque achava que amar era isso, se anular. O medo de recomeçar sozinha era maior que o desconforto de estar com ele, e isso aprisiona. A cabeça dela vivia num labirinto, sempre se perguntando se estava exagerando, se era ela quem causava aquilo tudo. Ele manipulava com palavras doces e atitudes cruéis. Um dia dizia que a amava, no outro, a fazia se sentir um lixo. Isso é o tipo de abuso que não deixa hematoma, mas arranca pedaços da alma. Ela só queria alguém que a visse, que cuidasse sem querer apagar quem ela era. Mas era como viver num campo minado emocional. E sabe o que é mais cruel? Ela começou a acreditar que merecia aquilo, que aquela era a única forma de amor que teria. A autoestima foi se dissolvendo, e mesmo quando o relacionamento acabou, a dor ficou. Ficou o medo, a desconfiança, o olhar sempre atento. Quem já foi ferida assim demora para se entregar de novo.
Demora para confiar até no próprio coração. Mas também é aí que nasce uma força especial. Uma força que começa devagar, no silêncio da alma, e vai crescendo aos poucos, como uma semente que resiste ao inverno. A dor emocional dela não era frescura. Era real. Era trauma. E muitas vezes ela se sentia culpada por ainda sofrer, mesmo depois que tudo tinha acabado. Mas cicatrizes não obedecem relógio. E a cura não segue cronograma. Cada mulher tem seu tempo. Ela precisou se reconstruir por dentro, redescobrir o que gostava, o que sonhava, o que merecia. E isso só foi possível quando parou de tentar entender o outro e começou a se entender. Foi o início de um recomeço. Um recomeço tímido, mas cheio de coragem. É que depois do abuso, vem a reconstrução. Ela não sabia por onde começar, mas sabia que não queria mais viver pela metade. Estava cansada de mendigar afeto, de implorar por atenção. Queria reencontrar aquela menina cheia de vida que existia antes das feridas. E por mais difícil que fosse, ela começou a buscar isso. Começou a se ouvir mais, a respeitar seus limites, a dizer não, mesmo com medo. E é nesse ponto que muitas mulheres descobrem a resiliência. Porque viver depois da dor é prova de uma força que ninguém pode tirar. Mas o destino ainda guardava outras batalhas. Batalhas que iriam exigir mais fé, mais coragem, mais entrega. Gravidez chegou sem aviso. Não foi planejada, mas foi recebida com amor. O que ela não esperava era o abandono. Ele simplesmente sumiu, como se aquele filho fosse só dela. E, de fato, passou a ser. Ela descobriu o que era renascimento no choro do primeiro ultrassom. Foi ali que a vida dela mudou para sempre. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela tinha um ser dentro de si que dependeria dela para tudo. E mesmo com o coração partido, ela seguiu. Porque a mulher que vira mãe descobre uma força que nem sabia que tinha. A barriga crescia, e junto com ela crescia a dor. A dor de não ter com quem dividir o medo. A dor de não saber como dar conta de tudo. Cada consulta sozinha, cada compra feita com sacrifício, cada lágrima engolida por orgulho. Ela não queria que ninguém soubesse do caos que era estar só. Dizia que estava tudo bem, quando na verdade mal conseguia dormir. Mas também aprendeu a ser casulo e escudo, a proteger seu bebê do mundo e da dor. E isso é algo que só a maternidade solo ensina. Ela não teve rede de apoio. Era ela por ela mesma. Os julgamentos vinham de todos os lados. Você devia ter pensado antes. Cadê o pai? Vai criar sozinha? E ela apenas sorria por fora e gritava por dentro. Só ela sabia das noites de cólica, do leite que secou pelo estresse, do corpo que já não se reconhecia no espelho. Mas também sabia da primeira gargalhada do bebê, do olhar que dizia: "Você é tudo para mim." E era isso que a fazia continuar. Uma mãe não desiste. Ela sangra, mas segue. Ali, ela aprendeu o que é resiliência. Porque ser mãe solo é viver em guerra e ainda assim cultivar flores. É fazer milagre com pouco. É ser presença mesmo exausta. É se esconder no banheiro só para respirar. Mas também é amar com um amor que cura. Um amor que cicatriza até as feridas da alma. E no meio da dor, ela foi se reconstruindo. Descobriu o valor da fé. Fé de que dias melhores viriam. Fé de que aquele filho seria sua maior vitória. E foi. As contas atrasavam, o leite acabava e ela dava um jeito. Sempre dava. Porque mulher tem esse dom de fazer do impossível possível, de transformar escassez em lar, de ser mãe e pai quando necessário. Mas o peso era real. Não dá para romantizar a solidão. Ela chorava no banho, escondia o cansaço nas fotos. Só que mesmo assim, seguia. Porque quando olhava para o filho, via propósito. E propósito cura. Cura os traumas, os abandonos, os vazios. Ela começou a perceber que não precisava mais se provar para ninguém, que sua luta já dizia tudo, que seu amor era inteiro, mesmo sem parceria. E isso virou sua bandeira. Aprendeu a pedir ajuda, a se perdoar, a ser leve com ela mesma. Descobriu que autocuidado também era ato de sobrevivência. Que ela merecia descanso, carinho, respeito. Começou a se olhar com mais ternura. E isso mudou tudo. Porque uma mulher que se acolhe se torna invencível. Cada noite mal dormida virou medalha. Cada renúncia virou fortaleza. Ela olhava para trás e mal acreditava na mulher que estava se tornando. A dor não sumiu, mas virou combustível.
E esse filho, que veio em meio ao caos, foi sua luz. Foi ele quem a ensinou o que é amar sem garantia de retorno. Foi ele que a puxou da beira do abismo. E por mais que o mundo não reconheça, ela sabia. Estava renascendo. Um pedaço por vez, mas inteira de novo. E ainda viria um tempo de cura mais profunda. Um tempo de voltar para dentro e resgatar a mulher por trás da mãe. Chegou um momento em que o cansaço falou mais alto. Não era só físico, era da alma. Um esgotamento silencioso, como se tudo dentro dela estivesse pedindo socorro. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais. A mulher forte que todos elogiavam por fora. Por dentro, estava despedaçada. Foi aí que ela parou. Pela primeira vez, escolheu escutar o próprio coração. E ele sussurrava: "Você precisa se cuidar." Assim começou a jornada mais difícil e mais linda da vida dela, a de voltar para si. No início foi estranho, mexer nas próprias feridas dá medo. Ela tinha passado tanto tempo sobrevivendo que viver parecia novidade, mas decidiu encarar. Buscou ajuda, terapia, rodas de mulheres, conversas sinceras com quem acolhia sem julgar. Pela primeira vez, falou em voz alta sobre os abusos, a solidão, o abandono. Chorou até soluçar. Mas naquele choro havia libertação. Era como se cada lágrima limpasse uma parte esquecida da alma. A cura começou ali, no fundo do poço. Porque às vezes é lá que a fé renasce. Ela também se reconectou com algo maior. Não foi numa igreja, nem em um culto. Foi no silêncio do quarto, ajoelhada no chão, perguntando: "Deus, o Senhor ainda me vê?" E sentiu que sim. Sentiu que, mesmo quebrada, ela era amada. Não por méritos, não por aparência, mas porque era filha. E isso bastava. A espiritualidade dela não era barulhenta, era íntima. Um diálogo diário entre alma ferida e amor divino. Isso deu força. Fé virou sustento. E sustentou mesmo quando tudo ainda doía. Aos poucos, ela começou a se olhar com mais ternura, a se perdoar. Parou de exigir perfeição de si mesma. Entendeu que autocuidado não era egoísmo, era necessidade. Começou a caminhar, a dançar, a rir de novo. Pequenos gestos que para os outros pareciam simples, mas para ela eram vitórias imensas. Redescobriu prazeres esquecidos. Um café quente em silêncio, uma oração no amanhecer, um banho demorado sem culpa. Era ela se refazendo, por dentro e por fora. A dor ainda existia, mas agora ela tinha nome. E quando a gente nomeia, a gente pode curar. As feridas da alma começaram a cicatrizar. Não rápido, não fácil, mas com verdade. Ela começou a entender os ciclos, o porquê de certas perdas, o sentido por trás dos vazios. Descobriu que nem todo silêncio é abandono. Às vezes, é preparo. E isso mudou sua forma de ver a vida. A fé deixou de ser um refúgio e virou caminho. Caminho de recomeço, de transformação, de propósito. Foi nesse período que ela conheceu outras mulheres com histórias parecidas. E ali se sentiu menos sozinha. Ouvir outras vozes contando dores semelhantes trouxe consolo. Ela percebeu que não era fraca, era humana. Que não estava atrasada, estava em processo. Que não estava quebrada, estava sendo reconstruída. E isso mudou tudo. Começou a falar com outras mulheres também, a estender a mão, a oferecer o mesmo abraço que um dia recebeu. Porque cura que é partilhada vira missão. E foi nesse partilhar que ela encontrou sua essência. Não queria mais ser perfeita. Queria ser inteira. Do jeitinho que era. Com cicatrizes, com histórias difíceis, com memórias pesadas. Tudo isso fazia parte dela. Tudo isso era força. A dor não a definia mais. Era só uma parte da caminhada. E a caminhada ainda tinha muitos passos. Ela não sabia o que viria depois. Mas pela primeira vez, estava pronta. Não para controlar, mas para confiar. E foi assim, nesse novo ritmo, que ela começou a descobrir seu verdadeiro valor. Ela parou de implorar amor. Parou de se diminuir para caber. Pela primeira vez, olhou no espelho e viu mais que defeitos. Viu potência. Aquela menina rejeitada agora se enxergava mulher. Uma mulher que havia passado pelo fogo e não se queimou, se forjou. O empoderamento veio de forma discreta, em cada limite imposto, em cada não que ela dizia sem culpa. Descobriu que força feminina não era sobre dureza, era sobre verdade.
e ela estava se tornando a sua. Começou a se vestir para si, a sair sem maquiagem quando queria, a usar batom vermelho quando tinha vontade. O corpo já não era mais inimigo. Era lar. Um lar que abrigou dores, mas também alegrias. Ela não esperava mais validação, fazia por ela. E isso foi assustador no início, mas libertador depois. Porque a mulher que se basta não se fecha, se expande. E foi se expandindo. No trabalho, nas amizades, nas decisões. E com isso, inspirava outras. O autocuidado virou rotina sagrada. Um banho demorado virou ritual. Uma leitura virou refúgio. Uma caminhada virou oração. Ela entendeu que se cuidar não era futilidade, era sobrevivência. E que o tempo que ela dedicava a si mesma era também um ato de fé. Fé de que merecia mais. Fé de que não nasceu para sobreviver, mas para viver com intensidade. O empoderamento. Dela vinha da verdade, de ter caído e levantado, de ter amado errado e ainda assim acreditar no amor. Ela começou a escolher melhor. Pessoas, ambientes, conversas. Sabia que não podia mais se alimentar de migalhas. Se alguém a fazia se sentir menos, ela se afastava. Não por orgulho, mas por amor próprio. Porque uma mulher que conhece seu valor não aceita menos. E isso transformou tudo. As relações ficaram mais leves, o coração mais calmo, a alma mais firme. Porque ela não precisava mais provar nada. Só ser. E ser, agora, era suficiente. Os traumas não sumiram, mas perderam o poder de paralisar. Ela aprendeu a acolher suas sombras, a amar até as partes que um dia tentou esconder. E isso trouxe leveza, trouxe liberdade. Porque empoderamento também é se aceitar por completo, com dores, com erros, com cicatrizes, e mesmo assim seguir em frente. É andar de cabeça erguida mesmo com o coração em reconstrução. E ela andava, com passos firmes, com fé no que ainda estava por vir. A voz dela, que antes tremia, agora era firme. Falava com clareza, com propósito. Sabia o que queria, sabia o que merecia. E isso era fruto de um longo caminho de recomeço. Ela não era mais a mulher que aceitava tudo para não ficar sozinha. Agora, escolhia. E escolher é um ato de amor. Amar a si mesma se tornou prioridade. Não como defesa, mas como celebração. Porque depois de tanto sofrer, ela merecia florescer. Ela olhava para trás e sentia orgulho. Não por ter vencido tudo, mas por não ter desistido. Por ter acreditado que existia algo além da dor. E existia. Existia uma vida cheia de sentido, de encontros reais, de alegrias simples. Ela se tornou mulher que outras se inspiram. Não porque era perfeita, mas porque era real. Sua história não era mais vergonha. Era testemunho. Testemunho de superação, de resiliência, de fé. E foi com esse novo olhar que ela começou a entender seu propósito. Ela descobriu que tudo o que passou não foi em vão. Cada lágrima, cada perda, cada recomeço, tudo serviu para prepará-la. Hoje, ela carrega uma missão. Não só sobreviveu, mas transformou a dor em cura. Cura para si e para outras. Seu propósito nasceu das feridas da alma. Porque quem já sangrou, aprende a estancar o sangue alheio. E foi isso que ela fez. Começou a falar, a escrever, a acolher, a ser abrigo para outras mulheres que ainda estão no meio da tempestade. Ela virou voz para quem ainda está em silêncio. Mãos para quem ainda não consegue levantar. Olhos para quem só vê escuridão. Não porque se acha melhor, mas porque sabe como dói. Ela passou por tudo e entendeu que ninguém precisa passar sozinha. Criou espaços de escuta, de afeto, de pertencimento, onde mulheres podem ser o que são, sem medo de rejeição. Fez da sua dor ponte, e não muro. E essa foi sua revolução. Renascimento não é sobre apagar o passado, é sobre honrá-lo. E ela faz isso todos os dias. Carrega consigo as marcas, mas agora com orgulho. Porque cada uma prova que ela foi mais forte que a dor. Que escolheu viver, mesmo quando a vida parecia não ter cor. Ela encontrou sentido nas entrelinhas da luta. E esse sentido virou missão. Uma missão silenciosa, mas poderosa. Lembrar a outras mulheres do valor que carregam. Ela não se considera uma heroína. Se considera uma sobrevivente. Uma mulher que decidiu não deixar o trauma definir sua história. Que entendeu que ser frágil não é fraqueza,
que ser sensível é dom. Que ser rejeitada um dia não anula sua essência. Hoje, ela abraça quem é, com todas as fases, com todas as camadas. E é assim que transforma, não com gritos, mas com presença, com escuta, com empatia, com amor. Seu propósito não tem palco, mas tem impacto. Está nas conversas do dia a dia, nos conselhos dados com verdade, nos abraços silenciosos que dizem eu entendo. Está na coragem de ser quem é, mesmo que ainda doa às vezes. Porque recomeçar é diário. A cura não tem fim, mas tem direção. E ela segue nessa direção com fé, sabendo que mesmo quando tropeça, o caminho é dela. E isso basta. Ela entendeu que cada mulher tem uma história. E que nenhuma história é pequena demais para ser respeitada. Por isso, se dedica a acolher, a inspirar, a lembrar que todas têm valor, que todas merecem recomeçar, e que a força feminina é revolução silenciosa. Uma revolução que começa dentro, mas muda tudo ao redor. Ela vive isso, encarnou isso, e por isso é farol. Não porque brilha mais, mas porque aprendeu a acender luzes em meio à escuridão. Hoje, ela olha para o passado com gratidão. Não pelo que sofreu, mas pelo que construiu a partir da dor. E sabe que ainda tem muito por vir. Porque quando uma mulher descobre seu valor, não há mais volta. Ela caminha com propósito, com firmeza, com doçura. Ela inspira sem forçar, ensina sem apontar, cuida sem invadir. E sua história, agora, é legado. E esse legado precisa ser contado, precisa ser ouvido, porque ele carrega a resposta que tantas outras mulheres ainda buscam. Agora que você leu essa história, eu preciso te perguntar com carinho, de mulher para mulher. Quantas vezes você já acreditou que não era suficiente? Quantas vezes tentou esconder suas dores para parecer forte? Talvez esteja na hora de mudar isso, de parar de se comparar, de parar de se culpar, de começar, com delicadeza, a lembrar quem você é, e não quem disseram que você deveria ser. A sua história também pode se tornar um recomeço. A sua dor também pode virar força. Mas isso começa quando você decide não desistir de si mesma. Você já parou para pensar no que tem deixado de viver por medo de ser rejeitada? Já se perguntou o que aconteceria se você parasse de se anular para agradar os outros? E se só por um momento você se olhasse com a mesma compaixão que oferece às outras pessoas? A transformação começa dentro. Começa em pequenos passos. Começa quando você diz basta e escolhe finalmente se colocar em primeiro lugar. É possível. É real. E você merece viver isso. Se essa mensagem tocou o seu coração, te convido a continuar essa caminhada com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba mais histórias que tocam a alma feminina. Aqui, você nunca vai estar sozinha. Aqui, sua dor é entendida. Aqui, sua força é celebrada. E, acima de tudo, aqui você é lembrada, todos os dias, do seu valor.